Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Estamos aqui na paz de Deus mais uma vez, reunidos em torno do estudo do Livro dos Espíritos. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu desejo que vocês estejam bem de saúde e que nós possamos estar sempre ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre ligados à nossa Casa do Caminho, aos guias da nossa casa, Dr. Erma, Dr. Bezerra e tantos outros, para que a gente possa, através dessa sintonia, estarmos caminhando melhor na nossa encarnação. Então, meus amigos, antes de começarmos com o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa habitual prece para que a gente entre em sintonia com os nossos queridos espíritos, guias e protetores. Então, hoje, me veio uma intuição assim, agora, nesse momento, da gente fazer a oração dominical, porque tem tudo a ver com o nosso estudo aqui hoje. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as coisas e todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade santa na terra, como em todo espaço sem fim. O pão nosso, Senhor, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis, Senhor, não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teus são o poder, a glória, a majestade, as bênçãos e o amor para todos sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 9, segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E o nosso estudo hoje vai partir da pergunta 484 até a 488, que vem falando sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, a gente começa fazendo a seguinte reflexão. Os espíritos, eles estão sempre em contato conosco? Eu acho que para nós não é novidade, principalmente nós que somos espíritas, que estamos rodeados de espíritos o tempo todo. A interação do mundo corporal com o mundo espiritual é muito grande. Então, a questão de hoje, que é muito importante para que a gente reflita e veja qual o posicionamento que a gente está tendo na vida, quais as escolhas que estamos fazendo, quais os sentimentos que temos em relação às possibilidades que nos aparecem, para que a gente possa ver quais as interferências espirituais que estão chegando até nós. Por que estão? Então, o Dr. Erma sempre dizia assim para a gente, toda vez que ele se reunia conosco, ele dizia assim: façam sempre contato com os bons espíritos, esses espíritos que vocês estão ligados. No caso, ele dizia para mim, para o Gilberto, para nós fazermos sempre um contato muito diário com o Dr. Bezerra de Menezes, porque a gente estuda a vida e a obra dele. Porque esse espírito estaria sempre junto de nós, nos ajudando. Então, a questão que nós vamos estudar hoje, que eu disse a vocês que é muito importante, é justamente sobre isso. Como estamos sendo assessorados, digamos assim, por espíritos. Porque que estamos, né? Então, vamos lá, vamos à pergunta. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, os espíritos se afinizam por certas pessoas? Existe isso? A pessoa desencarna, vai para o plano espiritual, daqui a pouco está aqui grudado em certas pessoas. Existe essa afinidade? Então, a pergunta que Kardec faz: os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas?
A resposta dos espíritos para Kardec. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou os que podem tornar-se assim. Daí suas afeições como consequência da semelhança de sensações. Então, nós vamos falar, basicamente, nosso estudo hoje vai se limitar a afinidade, sintonia, tendência de gostos e aptidões. Então, a gente começando assim, pela essa resposta que os espíritos trazem para Kardec, a gente trazendo para o mundo material, a gente já observa o seguinte, olha, vamos nos observar. Você quer se conhecer, quer conhecer como você é, porque você é um espírito encarnado, eu sou um espírito encarnado, no momento estamos nesse corpo de carne. E existem muitos espíritos que ainda estão no mundo espiritual aí, interagindo com a gente de uma maneira ou de outra. Então, vamos lá. Trazer para o mundo material, como eu falei. Quer se conhecer? Verifique com que pessoas você está sempre rodeado de que tipo de pessoas? Quais são os tipos de amizades que você gosta? Quais são os tipos de ambientes que você frequenta? Quais são o seu termo ao falar? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? De acordo com isso, você vai ver que tipo de espíritos estão ali do seu lado. E aí, muitas vezes, a pessoa faz um monte de besteira e vem dizer assim, isso daí é culpa do meu obsessor. Ele é obsessor por quê? Porque você abriu retaguarda, você é assim. Então, ele simplesmente vem te incentivar porque são espíritos imperfeitos. E nós, por mais que nós, por exemplo, né, estamos, com a graça de Deus, dentro de uma doutrina que nos possibilita essa reflexão, esses estudos que até então a gente não sabia. Então, por que é que nós fomos parar dentro de uma casa espírita? Nós fomos parar porque houve, em certo momento da nossa vida, por que circunstâncias foram, que às vezes até por circunstâncias bem difíceis, geralmente, mas houve a possibilidade do plano espiritual, do nosso guia, nosso anjo da guarda, como chamam, de sentir que estava no momento, nós já estávamos com possibilidades de entender isso e começar a caminhar melhor. Porque, olha só, o objetivo de Deus para nós é que sejamos felizes, que um dia conseguimos chegar no patamar de Jesus, que é um espírito puro. É muito longe da gente ainda. Nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas. Então, somos espíritos imperfeitos, sim, em caminhada evolutiva para um mundo de regeneração, onde a situação estará um pouquinho melhor. Quando chegará esse mundo de regeneração? Não sabemos. Será justamente quando a grande maioria de nós tivermos condições de já ter mudado um bocado. E aí é que a gente vê as situações todas acontecendo agora. E que nos dá um medo, porque a gente fica imaginando, meu Deus, a gente só encontra pessoas dizendo assim, será que isso é o fim do mundo? Né? Pessoas que não realmente parece até o fim do mundo, porque acontecendo coisas e coisas. Isso é natural. Estamos passando por uma grande prova. Aí eu volto à questão aqui. Se eu sou uma pessoa, conhece-te a ti mesmo. Se eu sou uma pessoa contestadora, uma pessoa que gosta de estar sempre criando tumulto e criando confusão na minha vida, logicamente, em redor de mim estarão pessoas também nesse mesmo tipo. E que espíritos se aproximarão de mim? Sintonia. Quando a gente abre a boca, pensa e fala, é tudo matéria. A gente lança no universo aquele pensamento.
E a gente atrai para nós espíritos que pensam e agem como nós, espíritos imperfeitos. E a gente às vezes escuta aquelas historinhas que dizem que a gente tem de um lado um anjinho e de outro lado um diabinho. Temos mesmo, que eu digo assim, isso no sentido figurado, porque chegam para nós aquelas intuições. Se eu sou uma pessoa que já estou caminhando dentro de bons propósitos de vida, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos que Ele nos traz, e não levando muito para o meu lado difícil, porque todos nós temos, na hora que aparecem as dificuldades, aquele anjinho que é o nosso anjo da guarda, que é nossos amigos protetores, eles começam a te dizer assim, se você já tem um lado bom, um lado teu bom já florando, ele diz assim, ó, não revida, não faça, situação difícil, deixa para lá, para pensar. E aqui começa, chuta o balde, tu vai deixar fazer isso? O que é isso? Então, a história é essa, nós temos que observar. Justamente é o que Jesus dizia, orai e vigiai, vigiai e orai. Quando nós estamos atentos ao que chega para a gente, a vontade que dá da gente fazer certas coisas, a gente tem que estar atento e pensar o seguinte, será que um bom espírito estaria me falando para eu fazer isso? Numa dúvida? Porque, olha só, existe uma coisa muito importante na nossa vida, porque a pergunta que se faz, por que Deus, então, deixa esses espíritos chegarem para perto de nós para nos incentivar ao mal? Deus não deixa. Espíritos estão aí também nessa caminhada evolutiva. Agora, se atraem para que a gente seja posto à prova. E a gente vai aprender isso, nem que seja pelo sofrimento. Porque toma a decisão errada, e vem a consequência. Nós estamos cansados de ouvir e estudar sobre isso. Semeie o bem que você vai colher o bem. Você vai colher o que você semear. Então, seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa que já conquiste grandes virtudes para você. Que virtudes são essas? O que Jesus veio nos ensinar? Principalmente a lei do amor. Então, os piores erros que a gente tem, as piores coisas que a gente tem, é o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas que eles dizem, que os espíritos para nós, que é da humanidade. Orgulho, porque você está sempre se sentindo melhor do que todas as pessoas. Então, você acha que tudo que outra pessoa faz ou fala é errado, que você é que está com a razão. E esse orgulho te leva a quê? Te leva ao egoísmo. E aí você é posto à prova. Dão para você aí um cargo de chefia, um cargo de qualquer coisa de mando, e você começa com o teu orgulho. Desculpe, que você é o melhor de todos, e você começa a achar que só você existe no planeta Terra. Você começa a pensar só no seu umbigo. Nas consequências que isso daí pode advir, fica para lá. Então, o que a gente tem que estar atento ao que Jesus ensina para a gente? Pensem na vida futura. A nossa vida, esse momento que estamos vivendo aqui é muito transitório. Existe uma vida além da morte. Estamos caminhando. A vida futura é a felicidade que Deus promete para a gente, que um dia nós teremos. E todos nós buscamos a felicidade. Todos nós, por pior que sejamos, nós estamos em caminhada evolutiva. E vamos aos trancos e barrancos, aprendendo com nossos próprios erros, até chegar lá. Então, a situação é essa. Com quem estamos nos sintonizando? Gente, nós temos que observar muito quais são as nossas tendências. O que é que eu estou pensando? Quando chega uma complicação qualquer, uma pessoa qualquer, eu tô pensando o quê? Eu faço o quê quando chega?
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acho, eu acho até que eu deveria ter sido psicóloga, mas Deus me livre. Psicologia tem que aguentar a problemática de todo mundo, não é fácil. Eu faço terapia com a minha psicóloga, então eu digo isso para ela, e graças a Deus, a minha psicóloga, ela tem um entendimento bom de espiritismo e eu me entroso muito bem com ela. Tanto que quando eu começo a falar certas coisas para ela, ela fala, Marilda, você já sabe que isso é assim, assim, assado. Eu digo, é mesmo. Eu sei como é que a gente sabe, mas se deixa levar ainda. Por quê? Porque somos espíritos que estamos nessa luta. Nós estamos numa luta incrível entre o bem e o mal que existe ainda dentro da gente. Então, afinidade de espíritos e sintonia do mundo espiritual conosco é muito grande. Por que a doutrina espírita nos ensina que nós devemos fazer o culto no lar? Porque no momento em que a gente tira aquela horinha para fazer o nosso culto no lar, a gente lê o evangelho, a gente comenta o evangelho, a gente lê a página de preparo primeiro, depois faz a prece. A gente está entrando em contato com os nossos guias, com Jesus, com o doutor Bezerra, com o doutor Erma, com a nossa mãe Maria. Então, nesse momento, nós estamos trazendo para dentro do nosso lar a paz, a união, o amor. E não só para o nosso lar, porque a gente pede por muitas pessoas, por toda a nossa vizinhança. A gente traz, a gente lê que o culto no lar é irradiação que vem numa abrangência bem grande. Então, é isso que nós temos que observar. O que é que nós estamos, como nós estamos nos comportando. E olha, muito cobrado será de nós que somos espíritas, porque nós estudamos bastante, gente. Estudamos bastante e ainda não estamos conseguindo fazer exatamente o que deveríamos. Por isso nós estamos aqui ainda. Mas a gente já está tentando. Então, quando falei para vocês agora que eu deveria ser psicóloga, é porque as pessoas gostam muito de trazer. Quando encontram comigo, de repente, quando eu vejo, a pessoa já está ali falando suas problemáticas, Eu nem pergunto, mas estão falando. E eu estou sempre sendo maleável. Sempre procurando controlar a situação, porque isso é meu. Eu jamais vou botar fogo na linha de ninguém para a situação piorar. Eu procuro estar sempre vendo o lado positivo da coisa, com os outros. Estou dizendo, com as outras pessoas. Tanto que quando a gente fazia parte lá da evangelização, quando eu trabalhava lá com o pessoalzinho da evangelização, sempre conversava com uma coisa, aí diziam assim, esse pessoal da evangelização que está me ouvindo vai lembrar disso. Conversava uma problemática isso, uma problemática daquilo, e eu sempre botando os panos quentes. Ah, Marilda, você sempre vai a favor dos maridos. Eu dizia, não, gente, eu não estou a favor dos maridos, eu estou a favor da paz, do amor. Sempre eu fui assim. Agora perguntem-me, quando a coisa vem para o meu lado? Por que vem? Aí eu entro em pânico. Eu tenho medo, eu tenho uns medos absurdos. Entro em pânico. Aí eu vou lá para minha psicóloga. Aí ela fala comigo, exatamente isso que eu falo com todo mundo. Marilda, não é assim. Marilda, você já tem conhecimento disso. Você já tem conhecimento daquilo. É por aí que tem que ir? É por esse caminho? Então, meus amigos, hoje o nosso estudo está baseado nisso. Vamos prestar atenção com que companhias estamos andando aqui na matéria. Como estamos dentro da nossa casa, com a nossa família. Isso é muito importante. Dentro do núcleo familiar estão todos os espíritos reunidos necessários a estarem juntos. Nem sempre são espíritos amigos. E por que vem na família? Porque ali são laços consanguíneos que por quase que uma obrigação a gente fala, não, mas é meu filho, é meu irmão, é meu isso, é meu aquilo.
Então, a gente sente essa necessidade de amar, mesmo que haja atritos. E se amam. A gente vai levando aos trancos e barrancos, às vezes, muitas famílias, mas se amam. Quando acontece algo com algum membro daquela família, por mais desestruturado que esteja aquela família, nesse momento todos se reúnem em defesa daquele. Não é assim? Então, vocês vejam que tudo é muito bem planejado. Vamos ler outra questão, senão a gente vai passando o tempo, a gente não lê. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Kardec pergunta. É só questão moral? Afinidade de amor, bondade, todas as coisas morais boas? Olha só. A verdadeira afeição moral nada tem de carnal, coisas da carne. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e ele pode a esta misturar uma reminiscência das paixões humanas. Tem muitos espíritos que já estão por aqui com muitas paixões, não se desligaram das paixões humanas. Então, nem sempre é moral. Mas, às vezes, por que eles estão ali com aquela pessoa? Porque aquela pessoa também é como ele. Né? Mas isso não vai ficar a vida toda assim. Isso vai indo, eles vão caminhando juntos nas questões todas que incentiva, vai, não vai, faz ou não faz. E chega um momento que eles vão ter a verdadeira afeição. Se continuarem juntos, vão ter a verdadeira afeição. Outra, os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida? Resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhe é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais, com resignação, porque esses males nenhum proveito tem para vós, e porque, nesse caso, sois como o doente que rejeita o remédio amargo e deve curá-lo. Aqui vamos nós para outra situação. As situações difíceis chegam e a gente entra no pânico. Por quê? Porque a gente não aceita, ninguém quer sofrer. Só que Deus permite que isso aconteça porque é aprendizado. Nós não podemos ficar parados numa zona de conforto com tudo certo na nossa vida. A gente não vai caminhar, não vai seguir os ensinamentos do Cristo que Deus determina para a gente. A gente tem que passar por todas as situações para que a gente possa aprender a passar pela dificuldade, aprender a passar pela riqueza e saber o que vai fazer com isso, aprender a passar pela doença, aprender a passar por todas as situações. E nós não gostamos disso. Quando chega a dor, seja lá de alguma coisa, de que jeito for, a gente não aguenta. Então, os espíritos nossos, porque nós temos os nossos guias, os nossos anjos da guarda, já falei lá com vocês no começo. Então, eles estão nos acompanhando. E a gente abre abertura por causa das nossas tendências e aptidões para aqueles outros espíritos que ainda estão imperfeitos como nós, tentando ver se a gente fica que nem eles. Não interessa muito que a gente progrida. O fato é esse. Então, vamos lá, seguindo. Então, ele vem dizendo que quando a gente sofre e não aceita a dificuldade, é como se fosse o doente que não aceitasse o remédio que irá curá-lo. Remédio é bom? Não. Tem remédio que é ruim pra caramba. Mas se a gente não tomar aquele remédio, a gente não vai ficar bom. A gente não quer ficar bom? Então, as situações difíceis que aparecem é fazer prece, é pedir ajuda, porque não estamos sozinhos. Não estamos nunca sozinhos. Nós temos Jesus ao nosso lado, nós estamos com nossa Mãe Maria, com os amigos espirituais que nos amam, e nós estamos passando aquilo por necessidade, porque erramos, estamos tendo que aprender alguma coisa. Raciocina. Para de se botar como vítima, como não merecedor daquilo que está acontecendo. Se está acontecendo, está tudo debaixo do domínio de Deus. Se está acontecendo, porque nós estamos precisando aprender alguma coisa com aquilo.
Então, chegou a dificuldade, chegou o sofrimento, chegou alguma coisa, eu tenho que pensar isso, rezar, pedir proteção, pedir ajuda, pedir cura, pedir para ficar bom. Agora, pensar, o que é que eu tenho que aprender com isso? Simples assim. E é o que nós menos fazemos, não é? E é o que nós menos fazemos. Então, vamos lá, vamos continuando. Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Ele fala que o que mais aflige os espíritos, nossos amigos, é o egoísmo e a dureza do nosso coração. Tudo deriva daí, isso por os bons espíritos, nossos guias, né? Tudo deriva daí. E eles se riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Eles ficam fazendo assim, ó, como se fosse um pai que dissesse, meu Deus, coitada lá, a ver se isso vai levar ele a alguma coisa. E regozijam-se com os que têm por efeito abreviar o vosso tempo de provação. Então, eles ficam felizes quando a gente consegue passar pelaquela provação e se livrar daquela situação. Porque, olha só, nós temos que conquistar virtudes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se eu sou uma pessoa impaciente, aí eu digo assim, olha, eu perdi uma situação qualquer, eu perdi a paciência. Perdi a paciência, falei o que tinha que falar que não tinha. Perdeu o quê? Você não perdeu, você não conquistou. Porque se você já tivesse conquistado a paciência, você não teria como perder, você teria a paciência. Quando a gente conquista alguma coisa, a gente não perde jamais. Jamais. Conquista é conquista, vai para sempre. Então, quando a gente nota que a gente não tem paciência, a gente ainda é egoísta, a gente ainda é ciumento, a gente ainda é orgulhoso, a gente é... Essas catástrofes que eles dizem da gente. Por quê? Porque nós não conquistamos nada disso ainda. Se somos, é porque não conquistamos. A pessoa que conquista alguma virtude é uma conquista e tanto. Tanto que os espíritos falam assim, não sei se foi o espírito Dr. Ema que falou, ou se eu li em algum livro, se eu escutei alguma palestra. Peguem, conheçam-se primeiro e conheçam-se interiormente. Vejam quais são as necessidades que você tem de melhorar. E vai tentando uma coisa de cada vez. Quantas encarnações você vai levar para conseguir se limpar disso tudo, modificar isso tudo? Não sei. Agora, por exemplo, se for a paciência, trabalhe a paciência. E aí, quando você diz assim, quando você pede para Jesus, Jesus, me dá paciência. Aí vai começar a aparecer as coisas, as situações em que ponham à prova a sua paciência. Que é para você aprender mesmo, você ver. Aí você, espera lá, eu estou trabalhando a paciência. Apareceu, isso daí já é para eu ver se eu estou com paciência. Não estou? Respira fundo, pensa 10 vezes, pensa 20 vezes, pensa 70 vezes. Tenho que ter paciência, eu estou trabalhando a paciência. Se eu acho que porque pior disso tudo é que a gente nunca acha, né? A gente nunca acha que precisa de mudar nada. E tem que mudar, porque a gente se acha que está fazendo tudo que a gente faz, a gente acha que está fazendo certo. Já tem um sentimento bom dizendo assim, eu estou fazendo para o bem. Seja para o filho, seja para a mulher, seja para a filha, seja para o irmão. A gente sempre acha que está fazendo para o bem. Mas a gente tem que observar que nem sempre o bem é aquilo que a gente está achando. Aliás, quase nunca é. Nós estamos agindo com orgulho, como se fôssemos o dono da verdade. A gente tem que aprender a ouvir a opinião do outro e respeitar a opinião do outro. Então, essa questão de sintonia e afinidade com os espíritos vai depender muito do que você está, de como você está agindo. Então, sabemos, a gente já está encerrando praticamente na sala. Então, para a gente saber o que é que a gente tem que fazer, a gente tem que se observar, tem que trabalhar sentimentos complicados em nós e não dar brecha, é sempre vigiar e orar.
Apareceu uma situação difícil, você pensa logo, é um bom espírito que está me dando essa opinião? Doutor Erma mandaria eu fazer isso? Não, então eu não vou fazer. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento a isso. O tema hoje foi esse. Afeição dos espíritos de certas pessoas. Eles se afinizam, sim. Os espíritos imperfeitos se afinizam conosco, nos incentivam a fazer besteira assim, porque nós somos assim. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos em caminhada evolutiva. Nós temos o nosso anjo guardião, que é aquele espírito amigo que se propôs a vir conosco nessa encarnação inteira para nos ajudar. E tenta nos ajudar o tempo todo, só que nós não damos brecha. Nós damos brecha para o outro lado. E às vezes eu pergunto assim para certas pessoas, você reza à noite? Não. Como assim, gente? Você agradece ao seu anjo da guarda, você conversa com ele, esse espírito protetor, esse teu guia, que veio amorosamente, porque te ama, para te seguir nessa encarnação inteira, para procurar fazer você seguir o caminho bom, o caminho certo. Muitos de nós esquecemos deles. Figuras, espíritos importantíssimos na nossa vida. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma prece para o nosso anjo da guarda. Nós vamos pedir a ele que ele nos ajude, que ele nos intua sempre, que não desista da gente não, porque nós amamos muito eles. Estejam sempre juntos de nós, nos ajudando nessa empreitada, nessa viagem maravilhosa que é essa encarnação. Então, meus amigos, nem deu tempo de eu ler as questões todas, mas mais ou menos nós falamos sobre o que é essa intervenção dos espíritos na nossa vida. Temos bons espíritos nos auxiliando? Temos, mas também, como somos imperfeitos, nós abrimos muitas brechas para que aqueles espíritos imperfeitos cheguem para nós. Então, vamos trazer eles, se eles estão juntos pelas nossas imperfeições, vamos começar a estudar o Evangelho, vamos começar a fazer o culto no lar seriado, para que a gente possa ele estar conosco estudando também e progredindo junto com a gente. Então, meus amores, eu vou me despedindo aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Muito, muito próximo, eu estou aí de novo no estudo do Evangelho. E a gente vai indo assim, agradecendo muito a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a nossa Mãe Maria, essa mãe que, nossa, nos segura no colo. Agradecendo a doutora Erma, esse amigo querido, agradecendo a doutor Bezerra, pedindo muito a eles que olhem pela nossa casa, pelos trabalhadores da casa, por as pessoas que frequentam a casa, e que muito breve nós possamos estar juntos de novo. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e um bom fim de semana.